Boa tarde. Creio que já podemos começar. Já estamos no horário, assim a gente ganha tempo, não é? Vamos orar pedindo a bênção de Deus. Amado Deus, nós louvamos o Teu nome, porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. Muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos reunidos para pensar nesse tema tão significativo, a vida devocional da criança. Que o Senhor nos ensine, nos anime e nos oriente a como realizar esse tempo tão especial para nós e também para as crianças. Em nome de Cristo oramos. Amém. Bem, como vocês viram aí no cartão, meu nome é Shirley Araújo dos Reis. Eu sou da cidade de Registro, São Paulo. Fica no meio, entre Curitiba e São Paulo. E lá, então, nós temos um campo da APEC, embora hoje eu esteja mais ligada ao SENA, Centro de Educação Nacional da APEC, em Mariporã, ajudando ali no Instituto de Liderança para o Ministério com Crianças, que tem por objetivo a formação de novos obreiros. E um deles pode ser você. Coloque isso diante de Deus, que se for da vontade dele, porque a seara é grande, os trabalhadores são poucos, e nós temos rogado ao Senhor da seara que envie mais trabalhadores. Então, resumindo o que eu tenho feito como missionária da APEC. Qualquer outra pergunta, depois eu estarei no stand do Instituto de Liderança e você pode chegar até ali para saber um pouquinho mais, tá bom? E o nosso tema hoje é a vida devocional da criança. Nós vamos pensar como que nós podemos, então, ajudar as nossas crianças nesse sentido. E desde que me foi dado esse tema, eu fiquei, que tema fácil, mas que tema difícil, porque, na verdade, se resume em leitura da palavra e oração. Mas como fazer isso, né? Eu sei que você já tem feito e talvez o que Deus queira nesse momento é realmente nos animar, nos encorajar, no sentido de levar as crianças a terem essa vida devocional com Ele, ok? E vamos ler o salmo que eu entendi que resume bem a importância desse tema da vida devocional da criança. E é o Salmo 1º que está escrito, então, nos cartazes. Vamos ler juntos? Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se junta à roda dos zombadores. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Ele é como árvore plantada que dá seu fruto no tempo certo. Suas folhas nunca murcham e ele prospera em tudo que faz. O mesmo não acontece com os perversos. São como palha levada pelo vento. Serão condenados quando vier o juízo. Os pecadores não terão lugar entre os justos, pois o Senhor guarda o caminho dos justos, mas o caminho dos perversos leva à destruição. E esse salmo, ele me lembrou dessas duas imagens. Então, os 3 primeiros versículos podem nos lembrar essa
árvore frondosa, que só de olhar para ela dá a impressão de vigor, né? De vida, de algo que está produzindo, que tem esperança, né? E por quê? Porque ela está com as suas raízes lá no ribeiro. E quem que é o ribeiro? Jesus. Então, expressa bem esses 3 primeiros versículos, não é? E as folhas nunca murcham. Então, quando nós estamos assim como essa árvore frondosa na nossa vida devocional, nós não vamos ter as folhas murchas, ainda que venha o tempo de seca. Do contrário, os 3 versículos finais nos lembram essa figura aqui. Uma figura que já não tem mais aquele vigor, não expressa a vida. É como se já estivesse morta, que a bem da verdade vai estar, se não retornar aos caminhos do Senhor. Então, durante toda a palestra, né, a nossa conversa aqui, nós vamos ver essas 2 figuras. E é para nós nos lembrarmos e pensarmos onde estamos. Se já estamos aqui, uau, que bom! Mas não podemos desanimar. Temos que nos manter firmes. Se por acaso nos encontramos aqui, vamos pedir a graça do Senhor para que possamos ganhar vida e vida abundante que Ele pode nos dar. Ok? E vem a pergunta então: o que é devocional? Quem poderia falar para mim? O que é devocional? Um tempo separado para buscar a presença de Deus. É aquele tempo que nós devemos ter com Ele sozinhos. E como é difícil nós termos esse tempo sozinhos. Vamos imaginar que esses grãos aqui de arroz são, né, aqui o pote é o nosso dia. Quando começa, quando a gente acorda, ainda, né, tá vazio. E como será que ele vai chegar no final do dia? Então a gente já começa lá o nosso dia com tantas coisas para fazer, não é? A gente já sai da cama meio que desesperado, né? Isso se dormiu bem. Que às vezes a gente já dorme, né? Meio preocupado com o dia seguinte. E o nosso dia vai seguindo e nós vamos... Bom, eu vou orar depois, né? Eu vou fazer rapidinho aqui, depois eu oro. Ou, eu tenho que ler a Bíblia, mas até a noite vai dar certo. Até a noite eu vou, porque, não dá tempo agora, eu já estou atrasado para o serviço. E aí sai do serviço e quando pensa que não, já o trânsito e tantas coisas, já chegamos atrasado em casa. E aquele tempinho que de repente a gente tem lá no ônibus, no metrô, ou mesmo no som do carro, a gente não põe nem a Bíblia para ouvir. E quando pega o smartphone, não é para ler a Bíblia no smartphone. É para ler as mensagens que estão atrasadas. Eu tenho que responder. Quantas mensagens! Então vai vendo tantas mensagens, não é? E aí fica para trás de novo o nosso tempo com Deus. E às vezes a gente até abre o smartphone na Bíblia, mas vem lá o né? A mensagem, é urgente. O que será que respondeu? E nós vamos assim, né? E o dia está indo. E chega em casa, os filhos precisam de atenção, como nós vimos, é importante,
dar atenção para os filhos, não é? É importante, eles também precisam. E tem as coisas agora de casa, né? Eu tenho que lavar roupa, e enquanto põe a roupa para lavar, tem que ir fazendo comida. E assim, né? A gente fica apurado, e o dia vai chegando ao fim. E quando termina o dia, bem, então, e agora o meu tempo com Deus, a leitura da palavra, a oração, não coube. Mas amanhã eu vou conseguir, não é? Ai, Senhor, me perdoa, né? E a gente deixa para o dia seguinte, e fica para o dia seguinte, e na verdade, o tempo mais importante foi, e o nosso relacionamento com Deus vai ficando mais longe. Hoje o professor Adalto falou que nós estamos ficando longe da verdade, a ponto de nós estarmos confundindo a mentira com a verdade. Por quê? Porque nós não estamos dando atenção para o nosso tempo com Deus, para a nossa vida devocional. E você pode estar falando assim, mas pera lá, Shirley, eu vim aqui porque eu estou pensando na minha criança. Tá, mas como que eu vou ensinar a criança a ter uma vida devocional, um tempo devocional, se eu não tenho? Pois não? Eu vejo que você fala a verdade. Porque passou comigo anos atrás, faz muitos anos, que é baseado no Salmo 119, que diz que Davi buscava a Deus, louvava a Deus 7 vezes ao dia. Aí eu botei assim no meu coração de 7 vezes ao dia, eu digo, eu não sei cantar. Davi cantava, mas eu não sou boa de canto. Então eu vou só me ajoelhar e passar um segundo, ou cantar um hino, ou fazer mas passa um minuto, um segundo. Acho que Deus, pela misericórdia dele, falou para mim, sabe que era um segundo. Porque abriu minha boca, porque minha boca. E aí o primeiro dia até que eu consegui, o segundo foi indo. Olha, eu geralmente, quando pensava que não fazendo as coisas, aí o tempo passou. Era de 6, era de 3, era meio-dia, era de 3 horas, de 6 horas. Aí 9 horas, 7 vezes. Aí passou da hora. Aí depois, aí foi indo assim, E eu vi como é difícil. É difícil. A gente buscar a Deus, às vezes pensa que é fácil, né? E nisso a gente vai, então, se distanciando da palavra. Então, é verdade, né? Entendeu? Geralmente, quando chegava às 9 horas, era a hora que chegava uma pessoa na minha casa. Às vezes, uma tirava. E você sabe a coisa que essa experiência que mudou para mim. Nossa mente é adormecida. É verdade. Se a gente não tiver adormece, passou as 9 horas, eu não vi. Quando eu estava fazendo 9 horas, quando eu cheguei a fazer a... Pois é. E às vezes, irmã, é porque a gente não tem medido a importância do tempo devocional para nós. Por que é importante fazer o seu devocional? É para marcar o X que hoje eu fiz? É por conta da intimidade com Deus, do nosso relacionamento com Deus, do nosso tempo com Deus, é que vai resultar na árvore frondosa. E a falta de tempo com Ele vai resultar na folha seca. E essas folhas vão ser o quê? Levadas pelo vento. E nós vamos andando aí na vida cristã, acumulando heresias, ventos de doutrina, que nos levam cada vez mais para longe de Deus. E se eu, como você, somos professores de crianças, no caso aqui alguns são pais, mães, tios, avós, como que nós vamos levar essa criança então
até o Senhor, se nós mesmos estamos longe deles. Então, a vida devocional é importante para mim, é importante para você, é importante para as crianças. E por que começar logo cedo com as crianças? Justamente para elas criarem o hábito. O hábito de realmente ter esse tempo com Deus. Certo? Então, a vida devocional é muito importante. Mas aí, como nós vimos aqui nessa ilustração, nós passamos por... damos muitas desculpas e, na verdade, nós temos dificuldades. Quais são as dificuldades que você tem encontrado para ter o seu tempo devocional? Não precisa me responder, mas se você quiser, vai escrevendo aí nessas linhas. E enquanto você escreve, você fala: Deus, me ajuda a ultrapassar esses obstáculos, essas dificuldades que nos afastam de Deus. Não um tempo devocional, como eu disse, por ter. Eu vou ler a Bíblia, né? Aí eu abro lá a minha Bíblia. Vamos lá. Leu. Ótimo. Que bom. Não. É um tempo de qualidade com Deus. E o que às vezes a gente faz? Nós vamos ver alguns versículos que vão nos ajudar a pensar um pouco mais nisso mais para frente. Mas, veja bem, o que você faria se um pequeno de 5 anos, durante a escola bíblica dominical, simplesmente virasse para você e perguntasse assim: tia, você faz o seu devocional? Foi a pergunta que esse garoto fez para mim. Imagina se eu não fizesse o meu devocional. Ou eu ia mentir para ele, né? Que eu faria, que eu faço. Ou eu ia escandalizá-lo, falando: não, eu não faço. Das duas, uma estaria errada. E ele poderia até chegar para a mãe dele, quando ela fosse chamá-lo, né, para fazer o devocional: mãe, nem a tia Shirley faz. A tia Shirley, missionária da PEC, não faz o devocional dela, então eu não preciso fazer. Olha a seriedade do assunto. E quando ele me perguntou, ele mesmo respondeu, né? Eu faço. E conversando depois com a mãe dele, ela disse assim: Shirley, realmente a gente faz o devocional. E quando ele vai para a casa da avó, eu ligo para ele e nós fazemos pelo celular. Então é uma criança que está aprendendo desde cedo que é importante ter a vida devocional. E para eu ensinar as crianças, eu tenho que ter autoridade. E qual vai ser a minha autoridade? Eu estar cumprindo a palavra de Deus. Quando falaram que Jesus tinha autoridade, é porque viam que ele ensinava o que ele fazia. Então é importante, queridos. Por isso que essa primeira parte é para mexer comigo e com você. É porque Deus, na sua infinita misericórdia, nos junta, né, em momentos como esse, para nos fazer: opa, eu preciso tomar uma posição diante de Deus. A irmã queria comentar alguma coisa. Rapidinho, por favor.
antes disso tinha acontecido isso dentro de casa. E aí me confrontou. Aí o Ezequiel, toda vez antes de dormir, falava, mãe, devocional. E eu enrolei eles 2 dias. Falei, não, amanhã eu faço. Porque eu li o devocional e falava, como é que eu vou ensinar o devocional sem desse jeito? Ele falava, mãe, mas a senhora fez isso. E eu não estava arrependida, eu estava relutante. E aí, quando foi no outro dia, mãe, o devocional. E aí, fazer com eles à noite, né? Eu falei, não, amanhã a mamãe faz. E fiquei. E eu voltei no outro dia e falei, meu Deus do céu, tenho que pedir perdão, porque eu, de vários pecados, o pior foi da negligência. Eu sabia que tinha que fazer, né? Foi o que mais me confrontou. Aí, quando eu fiz o devocional, ele falou assim, ah, por isso que a senhora fez os devocionais com a gente, né, mãe? Falei, mas a mamãe já pediu perdão para eles, não vai melhorar. E aí, Isso mesmo. É por isso que é importante ter o devocional. É por isso que é importante ler a Bíblia. Porque ela vai nos confrontar, nos ensinar, nos animar, nos corrigir. Não é? Então, é muito importante realmente lermos o devocional. Só falando, esse menininho, ele me inspirou, inclusive, a escrever um artigo. Naquela sessão, as crianças ensinam e, assim, ajudar-nos também a manter o nosso devocional. Se você quiser, você pode depois adquirir. E aí, então, nós temos aí esse desafio. O tema do nosso congresso, qual que é mesmo? Comprometido. E que Deus nos abençoe a sairmos daqui comprometidos com a leitura da palavra de Deus e com o próprio Deus. O Salmo 1 nós já lemos, e eu gostaria que um homem lesse Josué 1:8 bem rapidinho e uma mulher lesse Deuteronômio 32:2. Josué 1:8 e Deuteronômio 32:2. Não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Ai, gente, a Bíblia é tão clara. E às vezes a gente fica preocupado com as partes da Bíblia que a gente não entende. Mas essa deu para entender, né? Facinho. Então, nós precisamos meditar nesse livro dia e noite. Precisamos fazer segundo tudo quanto nele está escrito. E então nós seremos bem-sucedidos. E onde é que nós estamos procurando sucesso? Em livros totalmente longe da palavra de Deus. E o bem-sucedido aí, em primeiro lugar, passa pela vida espiritual. Pela vida espiritual. No primeiro dia, foi o David Merck que falou, que adianta eu ter império, construir um império e perder a minha família, os meus filhos? E da mesma maneira, o que adianta eu dizer que tenho um ministério grande, próspero, mas sem Deus? Porque, gente, infelizmente, nós corremos esse risco de estarmos querendo até fazer a obra de Deus sem o Deus da obra. E, na verdade, então, ela não é mais obra de Deus. É a minha obra. Porque eu não estou fazendo com Deus. E para eu fazer com Deus, eu tenho que me relacionar com Ele. O que mais Deus pede de mim e de você é relacionamento com Ele. Não é grandes eventos, não é grandes programas. Não é nada disso. E às vezes nós estamos como folha, sendo levadas pelo vento, fazendo tanta
tantas coisas que Ele não pediu para a gente fazer. E é aí por isso que nós não temos tempo. Enchemos o nosso dia com as nossas próprias atividades, com aquilo que eu tenho vontade de fazer, e não com aquilo que Deus manda na sua palavra. Deuteronômio 32, 2. Proteja a minha doutrina como a chuva, destile a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a relva e como gotas de água sobre a terra. E eu separei esse versículo porque eu, quando li esse versículo, fiquei assim tão maravilhada. Por quê? Porque esse versículo ele fala que o meu ensino, né, que o ensino de Deus desça sobre vocês como chuva. Para quê como chuva? Para nos manter árvores frondosas, com folhas verdes, árvores que vão dar fruto. Porque a chuva coopera nesse sentido, não é? E que minhas palavras se derramem como orvalho. É tão bonito quando a gente acorda cedinho e vai ver a grama, o capim, e tem aquele orvalhinho ali, não é? E o orvalho, ele é pequenininho, ele vai caindo. Quem que percebe o orvalho caindo de noite? Dá para escutar o barulho? Não, mas quando a gente acorda, está lá. E foi esse orvalho que nem fez barulho, que já está mantendo aquelas folhas verdinhas. E é assim que Deus faz comigo e com você. Mesmo durante a noite, o coração nos ensina. Agora, como que o meu coração vai me ensinar durante a noite, se durante o dia eu não aprendi a palavra de Deus? Então, quando a gente lê a palavra de Deus durante o dia, quando nós temos um momento de oração, à noite, sem a gente perceber, o orvalho do ensino do Senhor está caindo sobre nós. E nós vamos continuar como árvores frondosas, estendendo as nossas raízes até o Senhor. E ele fala que caiam como chuva sobre a grama, como garoa suave. Sabe o que isso significa? Que é pouco a pouco. É momento a momento, dia a dia. Porque o que a gente às vezes faz no nosso devocional? Ai, eu não fiz ontem. Então hoje eu vou ler 2, 3 capítulos. Aí eu passo mais 2 dias sem ler. Ou então chega no sábado, vou pôr tudo em ordem, tudo em dia. Não foi o devocional diário. Não é que não vai aprender, vai. Mas aqueles dias que nós passamos que não fizemos, perdemos de ter a conversa com o autor da vida, com o Deus soberano, com aquele que nos criou, que nos salvou e que nos mantém em pé. E talvez aquele problema que nós enfrentamos aqui poderia ter sido resolvido de maneira diferente, se eu tivesse o meu tempo com Deus. É claro que, como eu disse, o tempo com Deus não é mágica. A outra palavra, né, que a gente tem aprendido são as práticas, né, devocionais, os exercícios devocionais. E exercício exige esforço. Exige esforço. Então eu tenho que ler e me esforçar, no sentido de que é realmente algo que vai exigir de mim atenção, me desviar das vozes da multidão. Quantas vozes nós ouvimos durante o dia e que abafam a voz de Deus. E somente com um relacionamento vivo com Deus é que nós vamos saber discernir a voz do bom pastor
da voz do lobo. Então, nós precisamos realmente levarmos a sério o nosso tempo devocional. Mas, além da leitura da palavra, nós também devemos sair daqui comprometidos com a oração. E Mateus 6,6 nos diz: mas quando orarem, cada um vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai em segredo ou em secreto, como diz outra versão. Nós precisamos chegar no quarto e contar para Deus das nossas aflições. Pedir a Ele que nos dê um crescimento espiritual, que nos ajude a conhecer mais a Ele, conhecer mais a Jesus Cristo. Porque como que eu posso ensinar para as crianças sobre Deus se eu não conheço a Ele? E para conhecer a Deus, ainda que a gente não vá conhecer totalmente, né? Porque Ele é grande demais. Mas eu preciso, então, estar pedindo que Ele me ajude. E não é um tempo de oração só das petições, mas é um tempo de conversa com Deus, de proximidade com Deus. E às vezes até de não falar nada. E o Espírito Santo vai falar por nós. Então precisamos ter compromisso com a leitura da palavra e com a oração. Precisamos. E talvez o mais difícil, o compromisso de nos manter firmes. Começamos, mas não continuamos e não nos mantemos firmes. Talvez é a oração que você vai ter que fazer ao sair daqui, com tantos desafios no coração e em especial com esse tempo devocional. Senhor, me ajuda a não somente a começar, mas a manter-me firme nos caminhos do Senhor e no tempo devocional. Alguém já disse, né? Quando é que eu tenho que fazer meu devocional? Quando eu tenho vontade? Também. Mas quando você não tem, também tem que fazer. Já imaginou se eu falasse hoje para o pastor Gilberto? Pastor Gilberto, hoje eu não estou com vontade de ir lá dar a palestra. Já pensou você ligar para o seu chefe e falar assim, eu não estou com vontade de trabalhar hoje? A gente pode fazer isso? Não. E é o que nós devemos fazer para as vozes que nos dizem, você não está com vontade, então não faz. E aí a gente ouve a voz e não faz. Agora, porque muitas vezes nós temos sido levados pelo emocionalismo, né? Eu tenho que sentir. Queridos, se a gente esperar sentir vontade de fazer várias coisas, nós não vamos fazer nada. Tem dias que o tempo devocional vai ser mais rico, mais fervoroso, mais produtivo. Mas vai ter dia que parece que a sequidão está aqui dentro. Mas Deus não mudou, Ele continua o mesmo. E Ele vai agir também. Nós mudamos. Mas o Deus a quem nós vamos estar adorando, aprendendo naquele momento, não muda. Então não é para nós que nós devemos olhar, é para Ele. Certo? Então nos manter firmes. Fazer quando tem vontade e quando não tem também. E algumas verdades aí para a gente considerar. Edward Bounds é um autor que eu gosto muito. Ele tem vários livrinhos como esse, acho que são 6 e outros também, sobre oração.
ele fala sobre a necessidade da oração, a realidade da oração, a arma da oração, homem de oração e assim por diante. Muito bom. E ler livros sobre a oração e sobre a palavra também nos ajuda a nos manter firmes no nosso tempo devocional. Tá certo? Depois eu tenho outros aqui que vocês podem ver. Mas então, Baldes diz assim: somente mãos de oração podem edificar para Deus. Então, se eu não estou orando, se eu não estou cruzando as minhas mãos em oração, eu posso até estar edificando, mas não para Deus. Então, a importância de nós estarmos tendo o nosso ministério em oração. E ele também diz que o estudo da palavra e a oração andam juntos. Quando um deles é verdadeiramente praticado, o outro certamente estará vinculado. Ou seja, eu preciso orar a palavra. Então, se eu li, né? Tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite, eu posso orar: Senhor, me dá prazer pela tua palavra. Me ajuda a meditar nela dia e noite. E assim por diante. Então eu tenho que orar a palavra. Me dá mais sabedoria, me ajuda no conhecimento de Deus. E assim nós vamos tendo os nossos músculos espirituais fortalecidos, orando a palavra. Porque o problema é que às vezes eu vou orar, mas eu oro por coisas materiais somente, gente. Abençoe isso, abençoe, né? Minha família, minha vida, meu trabalho, me ajuda nessa necessidade, na outra necessidade. Mas e as necessidades espirituais? Eu preciso orar a palavra. Como tem sido bom esse exercício de orar a palavra. Pegar o livro de Provérbios e ir, então, orando segundo cada ensino que ele traz. Então, realmente é muito importante. E o que vai, né, num tempo devocional? Como ajudar a criança? O que ela tem que fazer nesse tempo devocional? Nos devocionais das maravilhas, que você tem, pode encontrar lá na livraria, tem vários números lá. E como eu estava explicando, um não é a sequência do outro. São assuntos que têm começo, meio e fim no sentido do livro, né? Então, se não tem o número 2, pode começar pelo 4 e assim por diante. E aqui você vai encontrar também escrito essa sugestão de leitura, de como fazer o tempo devocional. Logo na primeira página você vai encontrar, você pode também adquirir pelo menos um, e assim você vai mais detalhadamente saber como fazer. Mas basicamente é o quê? Orar pedindo para que Deus me ajude naquele tempo que eu terei com Ele. Para me ajudar a desvencilhar dos pensamentos, que é difícil, né, gente? Parar e vou fazer o devocional, fica uma coisa meio complicado, mas a gente então tem que pedir, tem que orar para que Deus use o Espírito Santo de Deus, né, para que possa então nos esclarecer sobre a palavra. A criança pode memorizar o versículo do dia, ler então o trecho do devocional, pensar sobre ele e orar para que Deus o ajude a colocar aquele ensino em prática. Colocar aquele ensino em prática. E aí, então, pode ou não ter uma atividade para fazer. Nos devocionais das maravilhas, tem uma pergunta para que ela possa, então, de acordo com o que ela leu, responder. Tá certo? E nós vamos ter mais algumas ideias mais na frente. E quais são os benefícios do tempo devocional? Além de manter o nosso coração pulsando por Deus, que é o mais importante, ele também vai levar a mim e a você e as nossas crianças a
recebermos a bênção de Deus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. E ela realmente nos abençoa, no sentido de mostrar até o nosso próprio erro. Isso é bênção de Deus. Reconhecer, né? Mostrar, saber que nós estamos errados. Então, é uma. A outra é trazer felicidade na nossa vida, ainda em meio às dificuldades que encontramos no caminho. Deus vai nos dar a verdadeira alegria. Também será a minha vida e a vida da criança também vai ser transformada de dentro para fora. Trouxe essa caixa aqui, que à primeira vista está bonita, né? Dá até vontade de ver o que tem dentro dela. E aí, quando eu abro a caixa, o que tem? Tá bonito o que tem lá dentro? Às vezes a minha vida e a sua vida está assim. Parece que está bonita, mas lá dentro não tem como estar bonita, porque não tem a palavra de Deus lá dentro. Nós não estamos sendo lavados pela palavra. Então, o tempo devocional nos ajuda a estarmos realmente tendo uma vida transformada de dentro para fora. O mundo atual evidencia muito mais o exterior. Ninguém mais está preocupado com o que tem dentro do coração. Mas a palavra diz que nós temos que guardar o coração. Só que tem um perigo nisso, gente. A princípio, até podemos enganar, como essa caixa aqui, que nós estamos bonitos. Mas quando a feiura de dentro vier para fora, muitas consequências ruins podem acontecer. A sujeira vai alcançar, às vezes, até quem está do nosso lado. Então, nós temos que cuidar. Bom testemunho, criança vai aprender, né? A palavra, como agir. Então, isso vai ajudá-la no testemunho. Também, já falamos da vida próspera, né? Bem-sucedida, tomar decisões sábias. Às vezes as pessoas chegam para nós, não é? Olha, o que eu faço nesse assunto ou com esse problema? Vamos ver o que a palavra diz. E aí, quando a gente vai com a palavra, a pessoa fala, lá vem ela com a Bíblia, né? Eu queria algo diferente. Pode até ter diferente, mas não vai ser sábio. Esses dias mesmo, numa discussão entre aspas, né? Numa conversa lá, falando sobre o papel do homem, o papel da mulher, e um falava uma coisa, outro falava outra, eu falei, bem, vamos ver o que a Bíblia diz? E achamos um versículo que falou, então é isso mesmo. Então, gente, nós temos que usar a palavra de Deus como regra de fé e prática, que a gente diz que é, né? Mas a gente não tem praticado. Então, ela vai nos ajudar a tomar essas decisões sábias, a nos relacionar melhor com os outros. Quantos problemas nas nossas igrejas, nas nossas famílias, por conta de relacionamento. Mau relacionamento. Mas a palavra de Deus nos ensina como devemos nos relacionar com o outro. E uma das coisas é julgar o outro superior a mim mesmo. Mas eu tenho feito isso? Não. Nós somos egoístas e colocamos a nossa vontade acima de qualquer coisa, até acima da vontade de Deus. Então, a palavra, o tempo devocional, vai nos ajudar a realmente nos relacionar melhor. Uma sugestão é que comecemos com o livro de Marcos, com as crianças que já sabem ler.
porque é um livro mais curto, é um livro que fala sobre Jesus, né? Então, vai ajudá-la a ter um entendimento melhor. Também pode ser Provérbios. Provérbios é maravilhoso. Se nós lermos um provérbio por dia, ao final do mês, lemos todo o livro. E ao final do ano, teremos lido 12 vezes. E termina? Não, começa de novo. Hoje o professor Adalto também falou, né, que a gente nem sabe por onde começar a ler. Mas tem aí algumas sugestões, tá certo? Até mesmo os versículos da lição da escola bíblica dominical. Não tem lá? Tem revista que traz, né? Leitura de segunda, de terça, de quarta. Não é? Traz. Então, pronto, tá pronto o devocional com seu filho, gente. Nós é que complicamos as coisas. Queremos muito atrativo, sabe? Gente, não tem como. Eu até disse na outra turma, eles vão sair daqui falando, ela não falou nada, ela só falou que é para ler a Bíblia e orar. Mas é isso. O que é a vida cristã, gente? É a base da vida cristã. Leitura da palavra e oração. E é tão óbvio que a gente ainda não faz. Não é? É tão simples e o mundo está tão complicado que a gente pensa que essa receita que Deus deu está errada. E acha que tem que ter muita coisa. E às vezes a gente gasta dinheiro com grandes eventos. E a palavra, como diz a menininha, né? Tem que levantar Jesus para ver onde que ele está ali, porque a gente não acha. Não acha. Irmã? A minha filha, o ano passado, chegou em casa, ela estudava de manhã, e revoltada. E eu lavando a louça, mãe, ela me conta tudo, né? Tem 17 anos. Ela falou, mãe, hoje na escola, uma menina levantou e escreveu assim na louça. Qual a diferença entre os fãs de Harry Potter e os cristãos? E um ponto de interrogação. E aí ninguém se manifestou, a menina levantou nervosa, foi lá e escreveu. Os fãs já leram todos os livros. E os cristãos? Tá vendo? Aí eu olhei para minha filha e falei, filha, por isso que é importante. E a partir daí nós começamos a ter a leitura. É isso mesmo. Gente, vamos nos comprometer com a leitura da palavra e com a oração. E nós vamos ver que a bênção do Senhor virá sobre a nossa vida pessoal, sobre a nossa igreja e sobre a igreja do Senhor. Porque é isso que nós precisamos fazer. Também você pode, com os maiores, fazer por tema atributos de Deus, versículos que falam sobre o pecado, sobre Jesus, sobre a Bíblia. Imagina durante um ano todo fazer o devocional no Salmo 119. Leva o ano todo. E nós vamos aprender muitos versículos só sobre a palavra de Deus. Né? Também sobre versículos que falam de alegria, de amor. Então, tem essas sugestões que você pode estar levando para ajudar as crianças. Né? Isso aqui a gente já falou. E olha só. Comprometido a começar. Essa criança está começando. Agora, o difícil, às vezes, é que ela continue, por falta, muitas vezes, de exemplo. Não vê o pai e a mãe fazendo devocional. Eu falei, né, que a gente deve deixar a porta meio entreaberta, se for fazer no quarto, para que o filho vá lá, cadê a mãe, cadê o pai? Está lendo a Bíblia. Quantos testemunhos
de filhos que após a morte, às vezes, da mãe ou do pai, ele se voltou para Deus, porque se lembrou que aquela mãe, aquele pai orava e lia a Bíblia. Hoje o problema é que a gente fala para fazer, mas a gente não faz. Filho, vai orar, tem que ler a Bíblia. Mas se fosse importante para o meu pai e para minha mãe, eles já tinham feito. Então, vamos cuidar com isso, certo? E comprometidos a começar, continuar e se manter firmes na leitura da palavra e na oração. Um outro testemunho, aqui sou eu, aqui a missionária Carlene, e nós então encontramos esse senhor, que é o presidente internacional da APEC. O nome dele é Reese Kaufman. E ele compartilhou, né, não comigo, mas eu vim a saber, que ele, quando criança, a família dele tinha o hábito deles acordarem, escovarem os dentes, tomarem café e lerem a Bíblia. Isso era diário, diário, diário. Ele cresceu, ficou longe de Deus um tempo, mas ele disse que ele ainda levantava, escovava os dentes, tomava café e lia a Bíblia. Mesmo longe, ele continuava fazendo isso. E ele disse que foi esse hábito que o trouxe de volta para Deus. E foi por isso que ele quis, então, desenvolver os livros devocionais. Porque ele viu a importância da vida devocional da criança. Então, e hoje, né, Deus, então ele voltou e olha só o que Deus fez. Ele está envolvido com a obra missionária entre as crianças. Então, um exemplo para que a gente possa saber que realmente é importante. Vamos cantar essa música, vamos ver se hoje vai sair o som um pouco melhor. Fica em pé para você não dormir. ...365 dias do ano, sim. 365, 365, 365 dias do ano, sim. Cada dia do ano é especial. Deus quer que eu passe com Ele. Um momento a sós com meu Senhor. Cada dia eu tenho a sós com Deus. Conhecer mais a Deus é uma grande aventura. A Bíblia cada dia abrirei. Lendo e orando vou se conhecer. E aprender os caminhos de Deus. Cada dia do ano é especial. Deus quer que eu passe com Ele. Um momento a sós com meu Senhor. Cada dia eu tenho sós com Deus. Vejo meu despertar, eu vou descansar. Qual será o tempo melhor? De ler sua palavra e deixar que me ensine o Espírito Santo de Deus. Cada dia do ano é especial. Deus quer que eu passe com Ele. Um momento a sós com meu Senhor. Cada dia eu tenho a sós com Deus. Ao estudar para não esquecer, escrevo a verdade que aprendi. Pedindo a Deus que transforme minha vida, sua palavra trabalhando em mim. Cada dia do ano é especial. Deus quer que eu passe com Ele. Um momento a sós com meu Senhor. Cada dia eu tenho a sós com Deus. Amém? Pode sentar. Então, é cada dia do ano que é especial para nós passarmos com Deus. E se nós passarmos cada dia do ano com Deus, não, mesmo que as adversidades cheguem,
Ele mesmo vai nos ajudar a ter um ano abençoado. E agora algumas ideias para ajudar você, então, a fazer o seu tempo, né? E ajudar a criança a ter o tempo devocional. Alguns devem conhecer já a pizza da oração, onde cada fatia ali da pizza é feita de EVA, né? Vai trabalhar sobre um aspecto da oração. Então, cada encontro que você tem com a criança, você explica para ela um dos aspectos da oração e então foca naquele aspecto da oração. Então, se você ensinou sobre confissão, naquele dia as crianças farão a oração de confissão. Na outra semana, o aspecto é gratidão. Então, naquele momento, as crianças então vão agradecer a Deus. E ao final das semanas que cada aspecto foi então ensinado, a gente pode reuni-las para comer a pizza, né? Então, isso vai ajudá-las a memorizar a questão da pizza da oração, né? E vão orar. E até esses dias elas estavam pedindo de novo. Falei, então nós vamos ter que voltar a estudar de novo. Porque às vezes a gente ensina e pensa que já está bom, né? Mas a repetição é importante. Então você pode ter essa sugestão. Também a palavra casa, onde você tem uma casinha e você pode colocar atrás o lembrete, que a palavra casa nos lembra que nós devemos confessar o nosso pecado, adorar a Deus, fazer as nossas súplicas e também agradecer. Ela pode levar para casa essa casinha com essas orientações e no tempo de devocional ela vai saber o que ela tem que orar. Porque às vezes a gente fala, vocês têm que fazer oração. Por onde que eu vou orar? Como que eu faço? Então você pode ter essa ideia. E também o próprio livro Sem Palavras, também, além de nos ajudar a evangelizar as crianças, pode lembrar as crianças de como elas podem orar. Na página amarela ou dourada, ela vai agradecer a Deus pelo que Ele é e pelo que Ele faz. Na página preta, ela vai lembrar que ela é pecadora e então vai pedir perdão pelos seus pecados, né? Vai confessar e se arrepender dos seus pecados. Na página vermelha, ela vai agradecer a Jesus, porque o sangue dele nos purifica de todo pecado. E agradecer pelo que ele fez, né? Ao morrer na cruz. E na página branca, ela vai orar pelos amigos, pelos familiares que ainda não receberam a Cristo. Na página verde, ela vai então pedir para que Deus ajude no crescimento com Deus. Certo? Então é uma forma também prática de você ajudar as crianças na oração. Aqui, fazendo o Investigadores da Bíblia, era ainda o modelo, o outro modelo que eu tinha bastante lá. Você fazer com uma criança, com duas crianças, a Marília vai poder te ajudar melhor, ou já ajudou se você foi na palestra dela. Então, através dos investigadores também. Esses devocionais, nós entregamos nas escolas. E por quê? Porque eu tenho um trabalho nas escolas que semanalmente a gente faz o trabalho de 20 minutos com as crianças e ao final de 3 meses nós entregamos esses devocionais. E nós temos testemunhos de que as crianças fizeram. E isso eu creio, principalmente as crianças que não são crentes, né? Elas puderam também ter esse tempo com Deus. E um dos testemunhos é de um menino que ele era pré-escolar na época que foi entregue o livro devocional.
E a gente tinha dado orientação para que eles pedissem para um irmão mais velho, tio, né, alguém poder ler para eles. Ou então também guardar para que quando eles aprendessem a ler, eles pudessem ler o livrinho. E um tempo depois, um senhor parou uma das voluntárias e falou: sabe um livrinho que você entregou para o meu neto? Ele pediu para eu guardar. Eu guardei. Agora ele já está com 8 ou 9 anos e ele já sabe ler. Ele pediu o livrinho para mim e agora ele está lendo para a família. Olha que bênção. Às vezes a gente esquece que as crianças têm uma vida com Deus e elas querem. Então é bom. Eu tenho aqui, Elisângela, obrigada. É verdade. Através da palavra de Deus, crianças aprendendo a ler. E que nossas crianças possam ter tempos assim com Deus. E, é claro, nós precisamos levar em conta a idade das crianças. Lógico que eu não vou dar o devocional para, né, na mão delas que ainda não sabem ler. Eu vou ter que ler com ela e ajudá-la também a fazer. E é simples. Menininha de 5 anos, então lá na casa é assim, um dia é o pai, outro dia é a mãe, e ela pede, né? Hoje eu quero a mãe, hoje eu quero o pai. E naquele dia o pai testemunhando que ele falou: espero que ela chame a mãe hoje, porque eu estou muito cansado, muita coisa, né? Mas ela foi para o quarto: papai, você vai vir? Então era ele que tinha que ir. E ele foi pensando assim: eu só vou contar uma história. Não vou fazer mais nada, é uma história curtinha, porque eu estou muito cansado. Pensando ele, né? Quando ele entra no quarto, ela fala: papai, uma história, uma música e uma oração. Queridos, é simples. Esse é o tempo devocional. Uma história, uma música e uma oração. Uma criança de 5 anos já sabe a receita do tempo devocional. Levar em conta a idade das crianças, certo? Assim você vai ajudá-la. O culto doméstico é muito importante. Começa com o culto doméstico e depois a criança também vai poder fazer sozinha. Um não exclui o outro. Não é porque tem o devocional pessoal que não pode ter o culto doméstico. Mas muitas vezes é no culto doméstico que a criança é incentivada depois a ter o seu tempo a sós com Deus. Tem também um calendário como esse. Esse aqui saiu na última revista O Evangelista de Crianças e a leitura é sobre Jesus. Então a criança vai ler o versículo, orar o que o versículo fala e pintar a estrela. E assim ela pode chegar ao final de janeiro tendo todo dia um tempo com Deus. É fácil, gente. E cards de oração, que são versículos que são estudados durante a semana. E até eles confeccionaram a sacolinha. Foi a Carol que está ali, que fez com as crianças dela. E as crianças guardam os cards ali, né, os versículos, né, na bolsa. E ao longo do dia ela pode ir tirando e decorando os versículos. Olha elas aí, todas felizes com os seus cards. Jogo da memória. Você ensinou uma série de versículos, então você faz os versículos duplos. E as crianças, então, vão brincar. E, à medida que ela vira os 2 versículos iguais, ela tem que ler o versículo em voz alta. E, ao longo do tempo, ela já vai decorar aquele versículo. Brincando, você pode ajudar a criança. Álbum devocional. Não tem pronto, você vai ter que fazer, né? Então, você tem
a folha, coloca as referências e em outra folha recortada você tem os desenhos referentes ao versículo. A criança falou o versículo para você, você dá a figurinha e cola ali. Falou outro, você pega a figurinha e cola ali, para que ela tenha o álbum de versículos pronto, completado. Não tem? Ainda tem, né? Uns álbuns por aí que as crianças gostam. Então é bom a gente fazer de versículo. Os quebra-cabeça também, na brincadeira, ela monta o versículo e aí fala em voz alta e até ela conseguir memorizar. Acampamento e acampa dentro. Eu soube que uma missionária no Japão fez um acampa dentro. Você pode dar um nome ou outro, isso não importa. Mas de devocional. E eu falei, eu preciso tentar fazer com as minhas crianças para eu poder falar para o pessoal lá se é bom ou não. E então eu fiz. Antes de vir para cá, deu certo. E eu então peguei as crianças que já sabem ler, de 9 anos para cima, e pedi para as mães avisarem que não era para ir para brincar. A gente ia ler a Bíblia e orar, se elas estavam dispostas. Das que a gente falou, 6 foram. E nós fizemos na casa de uma das crianças. E lá, então, chegamos sexta-feira, umas 8h30, e saímos no sábado, depois do almoço. Só lendo a Bíblia e orando. Claro que comemos, né? Dormimos, mas as atividades eram essas. Nós lemos 1 João, o primeiro capítulo da primeira carta de João. Dei um panorama do que eram as cartas, quem foi João, sabe, essas coisas assim. Lemos juntos o capítulo, elas fizeram algumas perguntas, eu fui explicando. Teve o tempo de orar, vocês receberam na sua sacolinha o livreto de oração. Nós oramos, cantamos. E no final da sexta-feira assistimos 2 filmes da Aventuras da Garotada da APEC. No outro dia acordamos, tomamos café, mais uma vez oramos, cantamos e fomos novamente para 1 João 1, onde lemos novamente. Elas copiaram os 5 versículos, depois oramos de novo, elas copiaram mais 5 versículos, e aí então elas copiaram o primeiro capítulo da primeira carta de João. Elas também se dividiram, né? Eu coloquei cada uma num quarto, num cômodo da casa, né? Melhor dizendo. Grifaram as palavras que mais apareciam no primeiro capítulo. Então foi muito bom. E elas mesmas pintaram as letras para a gente fotografar. E elas também responderam, fizeram aquele esquemazinho, escolheram um versículo e responderam o que ele queria dizer. Porque o que eu tenho que fazer, o que esse versículo me manda fazer. Então foi muito bom. Fica aí o desafio para você. Eu já estou esperando o próximo, porque Deus quer realmente usar as crianças na sua obra, e Ele então pode prepará-las. E aqui, no ABN, que também tem o tempo devocional, com os devocionais das maravilhas lá no acampamento. Essa senhora é a Brenda Hanson, eu a conheci, e foi ela uma das que ajudou a escrever todos esses devocionais que você tem aí. Então, oremos pela vida dela. Então, esse daqui vocês já viram. Fica agora o desafio. Vamos praticar. Vamos ter o nosso tempo devocional e ajudar as nossas crianças também a ter
o seu tempo devocional, uma vida devocional com Deus. E, resumindo, Spurgeon diz que aquilo que o homem faz sem o auxílio da força divina não pode ser posse de Deus. Ele desperdiça os frutos simples da terra. Ele só colherá o milho cuja semente foi semeada do céu, regada pela graça e amadurecida pelo sol do amor divino. Deus despejará tudo que você tem antes que lhe dê o que é dele. Ele primeiro limpará seus silos antes que o encha com o trigo mais fino. Então, que tal nós começarmos a fazer diferente? Entre as nossas atividades diárias, nós permearmos essas atividades com o nosso tempo com Deus, com a meditação, com a leitura, com a oração, com realmente o nosso coração voltado para o Senhor, tendo a cada dia o nosso tempo devocional, a nossa vida com Deus. Será que aí vai ser possível fazer todas as atividades? E eu acho que ainda vai sobrar espaço. Coube tudo. Então que nós, eu e você, né, possamos aí estar fazendo a nossa vida devocional, tendo ela, colocando como prioridade, e todas as demais coisas caberão. E muitas das coisas que durante o dia nós poderíamos ter errado, terão mais a bênção de Deus, porque nós colocamos a Ele em primeiro lugar. E George Barna diz que a condição espiritual de uma criança aos 13 anos de idade é um forte indicador de seu perfil espiritual quando adulto. Ou seja, se ela começar a colocar as coisas no lugar certo desde criança, quando adulta ela vai continuar fazendo. Mas o contrário também pode acontecer. Por isso é importante levarmos a sério o ensino para as nossas crianças. E então, seremos árvores frondosas ou folhas secas? Que nós possamos escolher ser realmente aquelas árvores que vão buscar, estendendo as suas raízes para o ribeiro e permanecermos firmes com o Senhor. Que Ele, o autor da vida, nos abençoe. Amém?